Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque. Eu sou a Paula. E esse é o América Cast. E nós voltamos com a parte 2 com o Pastor Wesley. Você que assistiu a primeira parte sabe que a gente ainda tem muita história aí pra contar. A gente quer saber sobre como o pastor entrou na vida dele. Tem muita coisa e ele tá aqui. Tem muita história. E ele tá aqui com a gente pra essa segunda parte. Vamos lá. Que tem muita história, né? A gente estava falando, né? Terminou o outro episódio sobre a sua viagem, né? Até a Espanha. Uhum. Quem foi o Wesley que voltou da Espanha? O Wesley que foi esse, né? Cheio de coisas dos livros na cabeça e tal. E lá eu tive a oportunidade de colocar muita coisa em prática. Tanto é que nós passamos por várias situações inusitadas, na qual os líderes não sabiam o que fazer e Deus começa a usar o menino de 17 anos. Olha, eu li num livro que é assim, assim, assado. Olha aqui. Né? A gente precisa fazer assim, assim, assado. Porque a cidade onde nós fomos, chamada Assuaga, era a cidade onde acontecia a Inquisição. Quem não sabe aí o que é a Inquisição, dá uma pesquisadinha, mas foi uma das grandes perseguições contra a igreja, e eles matavam os cristãos, alegando que eles eram bruxos, né? Olha só. E era dessa cidade. Então, nós chegamos numa cidade extremamente opressa. E ninguém tinha noção do que era batalha espiritual naquela época. E eu tinha lido alguns livros sobre o assunto. Então, o nosso tempo de intercessão, que também ninguém sabia o que era, nós precisávamos estabelecer estas coisas lá. Experiências muito fortes, como casa de alvenaria, estralar as paredes, estralar o teto. Experiências assim, da gente estar ali, do nada as pessoas começarem a sangrar pelo nariz. Você andar nas ruas, assim, aquela pressão sobre você mesmo, você saber que tem alguma coisa errada. E a gente não tinha vivido essas coisas. Eu tinha visto pessoas serem libertas, assim, expulsar demônios e tal, mas essa coisa externa, né, te acompanhar, de não te permitir que você descansasse, que você... Fora da igreja, fora de um acampamento, andando na rua. Dentro da casa, sabe? A polícia foi na nossa casa. Pra vocês terem uma ideia, assim, e mexeram nas nossas coisas, entraram para ver o que a gente realmente estava fazendo lá. Nós tivemos bastante dificuldade para ter liberação para ir nas praças, fazer as apresentações e falar de Jesus, né? Então, tudo isso, assim, Deus foi direcionando através desse menino de 17 anos. Se eu posso fazer um parênteses, claro. Né? Como que foi importante a obediência de um homem, né? Se ele não tivesse obedecido a Deus, aberto mão daquilo que é importante para ele e dado para você, o rumo teria sido diferente. Exatamente. Né? A obediência dele mudou todo o trabalho de uma nação. Uhum. E também é interessante que esse arranhar do violão, quando eu falei para vocês lá e comecei a compor algumas canções, em todo esse processo, quando nós chegamos lá, a missionária espanhola falou assim, mas que música que nós vamos utilizar na praça? Nós começamos a tentar fazer as traduções de umas outras canções conhecidas, evangelísticas, aqui no Brasil e tal.
e nenhuma dava certo. E aí falaram, mas ele compõe música. Ela falou, e ela também tinha uma veia musical, né? Me mostra suas músicas. E eu, todo envergonhado, comecei a mostrar. E ela automaticamente começou a cantar as músicas em espanhol. Então, quais as músicas que foram para a praça para evangelizar? As Foram suas. as minhas. Que lindo! Então, assim, eu fiquei, assim, vendo tudo aquilo que Deus estava fazendo através da minha vida ali naquele contexto, mesmo com toda a inexperiência, com tudo, né, aquele redemoinho acontecendo ao nosso redor, as coisas sendo travadas, mas depois, daqui a pouco, Deus abriu as portas. E quando Deus abriu as portas, as músicas já estavam prontas, a equipe já estava estruturada e tal. E aconteceu outra coisa muito marcante para mim na Espanha, porque eu não cantava, não gostava da minha voz, eu gostava de compor. É? Então lá foi o primeiro lugar que eu cantei para público. Que as pessoas te ouviram. Não tinha escapatória, só eu sabia as músicas. Sim. E aí eu tive que aprender elas em espanhol. Uhum. Né? E graças a Deus, assim, Deus me deu um aprendizado rápido em relação à música. Então, A música e a língua, o né? idioma ali. Então, de alguma maneira eu aprendi ali algumas canções, eram umas 3 canções que a gente usava. E lá também foi a minha primeira pregação, foi em praça pública. Até então você não tinha feito nenhuma. Nem sonhado. Mas um dia minha líder chegou e falou assim, acho que foi no café da manhã que ela chegou, hoje é você que prega. Tipo, você tem meia hora. Eu tinha aquele dia, né? Eu tinha aquele dia. Então, Foi um destravar mesmo, né? Foi. Deus pegou... Eu costumo dizer que comigo as coisas meio que acontecem assim. Quando a coisa fica assim, tal. Quando é pra ser, vai tudo de uma vez. É isso aqui. E eu falei, mas como assim? Não tem como. Ela falou, não, isso já está definido. É você que prega hoje. E... Tipo, não tem nem alternativa ali. A gente tinha um momento com a música que era o que chamava a atenção das pessoas. Elas vinham para a praça, né? Na Espanha, as pessoas vão para fora de casa, porque essa opressão não é só para quem chega, é para o pessoal de lá. Que moram lá. Então, eles saem de casa. Até sem entender mesmo. Eles saem, eles vão para a praça, eles vão para algum lugar, eles vão passear. Porque eles já sabem que as pessoas que ficam muito tempo trancadas, elas entram em depressão. Olha só. Então as pessoas vinham, alguma novidade, ouvia um som diferente, a gente estava lá tocando, cantava algumas músicas em português para chamar a atenção, mas depois, né, no final, tocava em espanhol para ser entendido. Uhum. Fazia a apresentação dos fantoches para as crianças, dos títeres, né, que a gente chamava. A apresentação do teatro para os adultos. E aí tinha uma breve palavra, um apelo e mais algumas canções ali, enquanto as pessoas que queriam oração, ou queriam conversar conosco, e aí eu ficava ali tocando algumas canções em espanhol, tal, e depois ia atender as pessoas. Então, assim, para mim, a Espanha foi um divisor de águas também, porque a questão da vida de jejum, experiência com batalha espiritual, estratégias de batalha espiritual, lugares pontuais da cidade, onde ir, onde nós devíamos orar. E quando eu voltei, aqueles 5 quilos que eu já não tinha como, né, a menos. Eu me lembro quando o pessoal chegou fazendo aquela confraternização. Comida. Um churrasco na casa dos meus tios. E aquela monte de gente conversando, querendo saber as coisas e tal. E vamos servir a comida. Eu não conseguia comer. Meu tio ficou decepcionado porque ele comprou, fez e tal. E eu comi, dei uma beliscadinha assim, mas já comecei a passar mal. Eu levei acho que 1 mês, assim, mais ou menos, para voltar ao normal de comer e de...
Mas por me conta situar. do jejum, que vocês faziam muito jejum? Por conta que era puxado, era opresso, foi muito cansativo, né? Então, foram 2 meses assim. Tanto é que, no finalzinho, a liderança propôs assim, a última semana nós vamos tirar para quem quiser ir dar uma volta, conhecer, nós não vamos, né, trabalhar. Trabalhar. E aí uma outra missionária brasileira que estava lá um outro estado, né? Lá eles chamam de província de Andalucia. Nós estávamos na província de Extremadura. Ela ficou sabendo que tinham brasileiros lá há 2 meses. Ela entrou em desespero. Ela falou com o pastor, falou, eu preciso ir lá buscar eles, porque eles vão ser engolidos. Que a realidade da Espanha naquela época, e principalmente essa região, era fatal. E ela foi lá. Ela arrumou carro, ela levantou recursos para abastecer carro, e ela foi lá e bateu na nossa porta. Falou, olha, eu vim buscar vocês. E a gente assim, mas quem que é você? Quem é você? Minha mãe disse pra eu não pegar carona com estranhos. E até isso era o cuidado de Cuidado, Deus. porque a gente estava exausto, estava assim, a gente não entrando em depressão mesmo, eu acho. E tão pesado que era. E aí eu e uma intercessora que a gente tinha lá, que foi com a gente resolveu ir com eles. E ela nos levou para uma igreja estabelecida, porque lá nessa região não tem nada, não tem igreja cristã, evangélica, nada. Lá né, eu preciso de muito mais tempo para contar assim, só esse período, né? Mas aí a gente teve esse tempo de refrigério nessa igreja. Essa igreja teve um impacto maravilhoso na minha vida, porque eu estava destruído mesmo. E lá tinha o culto da manhã, que era o culto em inglês, traduzido para espanhol. E era interessante que o pessoal ia já pronto para descer para a praia. Então, eles iam para o culto, e a comunhão, depois do culto, a comunhão deles, eles se reuniam com o pessoal e iam para a praia. E aí o culto da noite era o culto em espanhol traduzido para o inglês. E eu lembro no culto da noite, eu ouvi aquela palavra, lembro até hoje, pastor Ulf, um sueco, era o pastor da igreja. Hoje o pastor da igreja é o filho dele, Juanito. Juanito porque ele ele fez missão, se não me engano foi na Bolívia, ele fez missão. E aí deu o nome do filho dele de Juanito. E ele ministrou aquela palavra e aquilo entrou assim... Fazia muito tempo que eu não congregava, né? Quase 2 meses. Só se doando, né? E aquela palavra, assim, eu chorei do começo ao fim daquela ministração. E quando ele chamou para ir para frente, vem aqui à frente você que quer receber o Espírito Santo. E eu de igreja tradicional, mas aquela palavra tinha entrado e eu falei, eu quero o que Deus tem para mim, né? Não entendia muita coisa disso. Eu me lembro de levantar e ir no corredor assim, ser o primeiro. E eu fui, e quando eu cheguei perto dele, eu não lembrei de mais nada, porque eu acordei assim no chão. Foi ali o meu batismo no Espírito Santo. Então a Espanha, ela tem todos esses marcos na minha vida, sabe? Que não tem como a gente... Tão importantes, Sim. né? Porque aí eu voltei com outra visão de igreja, de reino, de mundo espiritual. Batismo no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. E agora o que eu faço com isso tudo e tal? E aí aqueles livros que eu não conseguia ler antes, aí agora fazia sentido. Agora eu estava louco para comer tudo aquilo né? E voltei com essa ideia de mudar a realidade da igreja local, na qual eu fazia parte antes. Mas aí não era o que Deus tinha. E no último episódio também você estava falando sobre a dificuldade da própria cultura que você viveu na sua casa, do seu pai como pastor, né? A gente entrou um pouquinho nisso porque você estava relutante. Sim. Podia ser qualquer coisa. Vamos virar missionário, Menos qualquer pastor. coisa. Sim. Menos o pastor. Quando você voltou de lá, isso mudou alguma coisa ou ainda não?
De forma alguma. Tá. Eu estava muito deslumbrado com o universo missionário. Eu estava feliz de ser um missionário, né? E você nunca tinha imaginado se tornar um missionário. Mas eu estava disposto, inclusive, a ser celibatário, a não me casar. Olha só. Falar, não, eu quero ser como Paulo. Eu quero, né, Viver para Cristo. viver para Cristo. Se não tiver mais ninguém na minha vida, eu vou poder usar todo o meu tempo, tudo que eu tiver para ele, para fazer, para buscar vidas e tal. Eu estava nessa vibe aí. Mas, Apaixonado. mas não era isso que Deus tinha, né? É. E aí as coisas foram mudando de lugar. Eu voltei, né? Tive alguns períodos ainda ministrando em algumas igrejas, aquelas igrejas que me impulsionaram, né? Fui até elas, prestar contas, falar como é que foi a experiência, o que Deus fez lá, quantas pessoas Deus tinha alcançado, o trabalho com as crianças tal, e de fato, assim, né? As igrejas ficaram muito satisfeitas mesmo com tudo que tinha acontecido. Mas isso não foi para frente, sabe? Porque a denominação ela não tinha essa estrutura para vamos dar continuidade nisso, porque é bacana, é bom. Não tinha essa visão. E você meio que estava sozinho nisso. Isso. Então aquilo meio que começou a minguar com o tempo. E aí eu fui, meu pai, eu retornei para Maringá, né, desse período aí. Estive mais uma vez na Espanha, mas aí quando eu retornei, eu fui com meu pai para Umuarama, porque ele teve uma proposta lá de retomar o ministério pastoral dele. Então eu fui com a família para lá e tal. E fiquei um tempo por lá e tal, ajudando naquilo que poderia. Ministério de Louvor, ministração da palavra, o que dava para a gente fazer, né? A gente ia numa cidadezinha que ficava ali perto, Xambrê, fazer os evangelismos. Tinha um grupo familiar lá que a gente abriu. Outros irmãos das outras cidades circunvizinhas também a gente ia. E fazendo esse tipo de trabalho. E foi um período que daí eu me tranquei mesmo no quarto. E eu só saía para ir para a igreja, eu saía para as refeições e para ir no banheiro. Que daí eu queria terminar aqueles livros. Porque naquele ano não deu. Então eu queria terminar todos aqueles livros lá, eu queria estudar. E eu me espelhava, né, em grandes homens de Deus como Billy Graham, enfim, outros, né? E falava, eu quero ser como esses homens, assim, eu preciso conhecer mais. E eu falava, eu vou me dedicar a isso. Mas aí meus pais começaram a também ter demandas. E aí eu precisei parar esse processo e comecei a trabalhar fora. E ajudando ali na igreja. Até que algumas músicas minhas começaram a ganhar uma notoriedade. As pessoas falavam, você tem que investir mais nisso. E aí minha tia abriu as portas da casa dela para eu vir morar em Maringá. Tia Dioga e o tio Joaquim. E aí eu falei, bom, então eu tenho que ir para procurar algo nesse sentido, assim, e tal. E aí se abriu uma porta de trabalho aqui para mim e eu vim para cá, morar com eles. E aí eu retornei, minha família continuou em Umuarama e eu vim para Maringá mais uma vez. E aí eu comecei a entrar de novo no universo secular, né? O universo do trabalho, de trabalhar mesmo, não mais ficar só na obra como eu estava antes. E focar mais em ir atrás dessa questão da música, né? Pela minha própria força, lógico. Né? Aí a música entrou de vez na sua vida. Aí eu estava mais focado nesse sentido, de levantar algum tipo de recurso para fazer algum tipo de gravação, para mostrar, na época era muito essa questão de gravadora, né? Sim, Eu tinha que ir atrás de uma gravadora. Então, minha vida começou a girar em torno disso. Aí eu fui, meu primo, que estava na Quadrangular,
né, era um dos líderes lá e queria levar aquele mesmo esquema do teatro para Quadrangular. Falou, você não vem me dar uma força, me ajudar a ensinar o pessoal Bem aqui? despretensioso. E eu falei, vou sim. O primo Nenê? O Joéder. Ah, o O Joéder. Joéder. E aí eu comecei a dar uma força lá, conhecer o pessoal e tal. Isso era na sede. Isso era na sede. E Deus já colocando no meu coração que era para eu sair da denominação, daquela denominação. E eu lutando com Deus, eu não queria. Eu nasci ali, eu queria... Toda uma história. Era um legado ali também, né? eu queria ajudar de alguma maneira ali, mas eu não tinha voz, né? Não tinha nada ali, na verdade. E eu procurando, ia em outras denominações. E quando eu fui para Quadrangular, eu vi toda uma estrutura, muita gente. Tinha perto de 200 jovens ali que se reunia no culto de jovens. Enquanto na outra igreja... Nossa, não tinha nem comparação. Muito difícil a realidade. Eu falei, Deus, né? Falei, não. E eu lutando. Mas Deus tinha outros planos, né? Graças a Deus. Porque na minha igreja antiga, eu acabei me afastando dos jovens. Porque eu comecei a conhecer muito mais da palavra, do reino, de fazer a obra. E eu me relacionava com quem? Só com pastores, líderes, os mais velhos. Que daí tinha uma troca ali mais por igual, né? Eu queria aprender. Sim. Eu queria aprender. Eu não queria nem trocar, eu queria aprender. Sim. Né? E então eu procurava estar com esse pessoal. E Deus me trouxe para Quadrangular porque eu estava perdendo minha juventude. Olha que Depois sério, eu fui entender isso. Senhor, para que eu vou vir fazer aqui? Tinha 4 bandas de louvor. Eles não precisam de mim. Não precisa de nada. E depois Deus confirmou de várias maneiras que era para eu ficar ali. E só muito tempo depois que eu fui perceber que era assim, eu quero que você viva a sua juventude. Mas é muito chato, o pessoal vem falar de menina, vem falar de carro, sabe? E coisas que eu já tinha deixado para trás, sabe? E futebol, e aquela coisa de molecada, de jovem. Da idade. E eu comecei a entrar nesse universo novamente, me dispor e descobrir que isso era para eu viver isso, sem deixar aquilo que eu tinha aprendido. Sim. E era interessante que quando terminava os cultos de jovens, a gente ia fazer aquelas brincadeiras, ia na catedral, ia comer um lanche e tal. Mas sempre tinha aquela galerinha no meio disso tudo que se reunia e começava a tocar um violão, e aí eu estava mais ou menos ali, e aí eles ficavam sabendo, e aí ficava tirando dúvidas da palavra. Pessoal mais interessados nas coisas de Deus, mesmo no meio disso tudo. Então eu estava no universo dos jovens, mas Atento ali. também tinha essa galera que parecida com você, que queria aprender, que queria seguir, que queria alguma coisa mais consistente, né? Então, nisso aí, eu comecei a ver um propósito. E eu segui trabalhando, né? Trabalhando no meio secular e entrei de cabeça. E aí, aquilo que me davam para fazer na igreja, eu fazia. Foi quando eu conheci a pastora Zélia. Né? As meninas eu já tinha conhecido porque elas participavam do teatro. Mas nenhum tipo de pretensão até então. E aí conheceu a pastora Zélia. Conheci a pastora Zélia, e aí a pastora Zélia sempre, né, daquele jeito, querendo saber mais, e fala, puxa, você esteve na Espanha, e ela queria ouvir as histórias, ela queria saber como é que foi, e ela, os entendimentos das pessoas que eu conhecia lá e tal. Então a gente trocava muito, né, assim, ideia, e ela me chamava, vem em casa tomar um café, vem e tal. E ela queria saber as coisas. Né? Então, foi um começo, assim, numa amizade muito legal, já com a futura sogra que viria Olha a ser. só. Como que é louco, né, o que Deus vai fazendo. A forma como Deus vai unindo, né, as pessoas. Uhum.
E eu comecei a vir no América, que era um ponto de pregação. Ainda não era uma igreja. Não, era uma congregação. Nas quintas-feiras tinha os cultos, Sim. né? Eu comecei a ajudar ali, porque né, ela falava da dificuldade com os músicos. Eu falei, eu vou lá. Eu vou lá, né? Então, mas o que você sabe fazer? Eu toco um pouco de bateria. Se tiver baixo, eu toco baixo. Se tiver violão e tal. E aí eu ia... né, no que precisava ali, eu ia servindo ali nas quintas-feiras, mas bem despretensioso, porque eu acabei gostando do ambiente, fiz muitas amizades ali na sede, né? Então, para mim, era a sede. Mas havia necessidade ali, né? Havia. Onde a pastora Zélia estava. Uhum. E elas estavam em oração, compraram os instrumentos e oravam sobre os instrumentos, dizendo, Porque Deus, não tinha ninguém para Manda tocar. músicos. onde tiver alguém parado, o Senhor manda. Né? Olha só. E foi Você acontecendo já era a assim. resposta ali da oração delas, Sim, sim. né? Aí a gente estava lá. E aí a gente vê de novo, né, o que eu já falei em outros episódios, a disposição. Não importava aonde precisasse de Não. você, você estava lá. Porque a gente vê muito disso, né? As pessoas com uma seletividade na hora de servir. Não, preciso de mim ali, então vamos ali. Preciso de mim para fazer isso, então eu vou estar Sim. fazendo ali. E aí Deus vai unindo, né, as pessoas. É de uma forma tão fluida e natural que a gente se espanta. E acho que muito do que refreia hoje as pessoas, elas querem os pormenores de como a coisa, o chamado dela vai acontecer. E vem, assim como no meio empresarial hoje se tem essa noção e esse entendimento, é o networking, é através das pessoas que as coisas acontecem. No meio do reino de Deus, isso foi desde sempre, muito mais do que no meio empresarial. Então, Deus vai abrindo portas usando gente. A gente fica esperando uma voz, fica esperando um relâmpago, um anjo, alguma coisa do tipo. E às vezes é algo simples. você vai conhecendo pessoas, você vai se dispondo a somar de alguma maneira e as coisas vão se desenrolando. Né? Até porque esse é um universo que Deus nos deu. Né? Então, o sobrenatural, ele vai intervir, né, em situações muito pontuais, mas no restante das coisas nós precisamos enxergar a mão de Deus nas coisas simples, nas coisas naturais, nas relações, né, nas amizades que surgem, identificações, enfim. E aí você vai vendo só depois que passa o pra quê, o porquê daquelas coisas, né? Porque, né, vê lá a história lá atrás. Fez amizade com a pastora Zélia, daí foi pra estar onde você tá hoje. Uhum. E a gente preza muito o quê? O que vai ser feito disso, né? O resultado. E não é. É o que é agregado para a sua vida. Porque isso vai te transformando, te formando para aquilo que vem depois. E que não sabe, né? A gente não sabe o que vem depois. Não. E aí, conta pra nós, então, agora a sua versão. Versão brasileira. A sua versão de como começou o seu relacionamento com a pastora Fran. Então... Você começou ali a ajudar Que na até então igreja. tinha um voto de celibato, né? eu não tinha muito... Mas... Quem ficou interessado primeiro foi você? Foi meio Foi simultâneo, ela. né? Foi ela? Isso já é um grande milagre, né? O Senhor cegou-a. Tem fotos? Tem fotos? Mas ela ficou interessada porque eu estava direto na casa deles, né? Sim. A convite da pastora e tal. E elas partilhavam ali de ouvir essas histórias e tal. Então, a gente acabou se conhecendo um pouco mais a fundo. Mas ela tinha um relacionamento, né? Na época ela tinha tinha um namorado. Tinha um namorado. Inclusive, um amigão meu, né? Sério, que era seu amigo? É meu amigo. Até hoje. E graças a Deus tudo se encaminhou para ele também. Tem família abençoada, um cara abençoado. Né? Então, e ela
tinha recebido essa palavra de Deus lá, como ela compartilhou, né? Que o marido dela, o futuro marido dela, não estava no Brasil. E era bem no período que eu estava na Espanha. E depois, quando ela te conheceu, ela já assimilou isso? Ainda não. Isso Porque aí quando demorou. você recebe uma palavra Demorou? dessa, você imagina que é alguém que mora fora, né? Você não faz tem essa assimilação, isso, tipo, nossa, né? ele ficou um período. Isso cai no esquecimento. A gente foi pensar nisso... Bem Já tinha depois. casado. Bem depois. A gente namorava ainda, mas bem depois que elas foram falar sobre essa irmã que vinha na casa delas e tal. Lembra que ela falou isso? Daí É verdade. vem aquele espanto, né? Que é só uma confirmação do que Deus disse. E aí a gente foi estreitando essa amizade porque a gente estava junto ali nessa questão do teatro, que eu dei esse suporte, mas depois também eu não dei sequência. Mas elas tinham uma banda, né? Uma banda só de meninas, que elas tocavam no louvor da igreja. E elas eram as mais iniciantes. Então, elas eram bem ruinzinhas mesmo. E aí surgiu, pra gente encurtar, né? Surgiu esse concurso de música inédita. E elas queriam entrar para tocar nesse festival. E aí elas perguntaram pro Joéder, falaram, a gente quer entrar nesse festival e tal. Mas a gente não tem uma música inédita. Você não tem uma música inédita? Falou, eu não tenho, mas o meu primo compõe. Olha só. E aí me levou e me apresentou para elas. Você libera uma música pra gente? Eu libero, não tem problema nenhum. Aí sentei na frente delas, assim, falei, e quais são as músicas que você tem? Tenho bastante, mas eu vou tocar algumas aqui, aí vocês escolhem, né? Eu nunca tive apego mesmo a isso. E fui tocando e tal, que legal essa, toca outra. Que legal essa e tal, toca outra. E aí fui tocando, até que tem uma música que ela fala da criação de Deus, como Deus criou tudo perfeito e tal. E aí tem uma frase que fala assim, da formiguinha pequenina até o imenso mar. Aí ela, eu gostei da formiguinha, E marcou, né? E aí você ensina a gente a tocar. Aí eu passei a cifra, né? E a letra e tal. Falei, eu posso gravar aqui numa fita. Fita cassete. Nossa, antiga, hein? E aí passei e tal, e dei tchau, né? Falei, bom proveito, vão lá. E arrasa. Dê tudo certo para vocês. E aí elas não conseguiam tocar a música. Só de ouvir. E aí vem de novo, meu primo fala, você não tem como dar uma força, ir lá ensinar elas a tocar? Não. Cada uma no seu instrumento. Aí fui lá e tal, aí pegamos na tarde. Isso era Fran, Lara... Fran, Lara, Crisleide e Suelen. Suelen. Suelen, que hoje é pastora lá no Japão. E aí fomos lá, tal. Aí foram pegando. E aí até que pegou, ficou uma coisa redondinha, assim. Falei, poxa, tá legal agora, né? E aí elas, com aquele jeitinho delas, né? Então, mas a gente não tem quem canta, né? Eu quero aproveitar e cantar, já tá aqui mesmo. E tal. E era uma época que eu tinha uma amizade legal com um amigo meu que tocava sax. Aí, resumindo a história, né? Fomos nós lá, incluí esse meu amigo, né? Para ir tocar com a gente nesse concurso, porque tinha uma frasezinha lá que dava para ele fazer no sax e ficava legal. E aí que a gente começou a ficar mais amigos, mais próximos, né? Eu já estava lá na igreja, então, vira e mexe eu tocava com elas. Tocava com todas as bandas. Eu era um músico meio coringa lá. Faltava um músico, eu estava lá. Chama o Wesley. Chama ele, chama. Isso na sede. E aí foi desenvolvendo esse relacionamento mais de amizade ali e tal, através da música mesmo. Das coisas que a gente fazia no reino. E ela chegou um tempo que ela entendeu que não era mais o namoro dela, né? O namoro dela. E ela até me chamou para conversar. Falou, eu tô pensando em terminar e tal. E ela fala que já tinha interesse por mim, né? Quando ela falou isso. Eu falei assim, não termina não.
Poxa, Ele é tão legal. ele é um Ele é cara bacana e tal. Poxa, né? E eu olhava aquele casal porque eu nem imaginava isso da parte dela, né? Eu percebi algumas coisinhas assim, mas falei, deve ser questão de caráter dela, uma pessoa carinhosa, né? Uma pessoa atenta, atenciosa. Mas nada, ela já estava... Já tava com segundas intenções. E aí terminou o relacionamento mesmo e ela começou a fazer uma campanha na mata para que Deus tirasse isso do coração dela. Bom, isso ela que me contou, né? Não sei o que é que ela contou aqui. Na verdade, eu assisti o podcast. E, Ela falou isso? Acho que não. Ai, não vou lembrar. Eu não lembro de Não vou questão lembrar. de... Não. e aí só crescia, né? Até que um dia ela me chamou para conversar. Olha, eu sei que a gente é só amigo mesmo e não sei o quê. Você tem interesse em outra pessoa e tal. E eu só queria que você soubesse, ora por mim, para Deus tirar, porque eu já tentei orar e Deus não tira isso do meu coração. Já mandou na lata, já. É. Mas eu sempre vi ela como uma menina de Deus, assim, né? E tal, que antes até que não tanto, mas naquele período ela estava mudando muito de vida. Ela estava há uns 6 meses ali, firme, indo na mata, vida de oração e tal. E o empenho em ajudar a mãe na obra. E aí aquilo veio assim, né? Eu fiquei meio com aquela notícia, poxa. E ela falou, ó, você ora por mim, me desculpa de eu estar trazendo isso. E eu, mas peraí, né? Vamos orar então a respeito. Vamos orar a respeito disso, né? E aí ela já mudou, né? Mas como assim orar? Eu falei, não, vamos orar a respeito disso, né? Se Deus, vai que Deus tenha, né? Ela falou, então tudo bem, mas como é que vai ser? Eu falei, ó, você esquece da gente estar junto. Nosso tempo de oração vai ser cada um no seu canto, não vou mais frequentar a sua Cortou casa. o relacionamento. A gente vai cortar 100%. A gente é amigo, a gente sabe, mas não vamos alimentar isso de outras maneiras. Ela concordou. E aí a gente se afastou mesmo esse tempo. Ninguém sabia que a gente estava orando. Bom, pelo menos eu não falei para ninguém, né? Eu não sei, provavelmente ela falou com a mãe dela, né? E a gente estava nesse período de oração aí. Foi passando, a gente só se via na igreja, via lá nos jovens, mas não ficava perto. Porque antes a gente sentava junto, tinha uma galerinha ali que sentava junto, que caminhava junto, né? E 100%. E aí, quando passou um mês, assim, antes disso, né? Quando tinha uns 21 dias, assim, eu senti saudade dela. Senti saudade da companhia dela, da conversa, de estar junto. E não saía a imagem dela da minha cabeça, né? E eu comecei a sentir algo diferente mesmo. Eu falei, meu Deus, e agora? O que é isso? Né? Caí nessa. E não era aquelas paixonites que eu tinha tido Sim. antes. Era uma coisa em paz, Diferente, sabe? né? Uma coisa... Leve. uma coisa em paz mesmo. Não era aquela coisa, aquela palpitação, aquela loucura. Não, era uma coisa diferente. Eu falei, poxa, será que é isso, né? Que se tem que ter, né? E aí teve um dia que eu vi ela bem triste, assim, tal. E aí depois de um mês eu mandei um buquê de flores para ela, né? E mandei escrito lá assim, nunca deixe de sorrir, algo do tipo, né? Nunca abra mão do seu sorriso. E não tinha nome nenhum, mas é evidente, né, quem que tinha mandado. Porque eu tinha visto ela triste, né? Sim. Eu tinha visto ela sempre assim, meio cabisbaixa, meio triste e tal. E aí teve um culto, porque eu vinha ajudar na Igreja do América, né? Teve um culto que eu vim tocar e tal. E a pastora trouxe uma palavra e aquela palavra veio de encontro com essa resposta que eu estava precisando de uma confirmação. Eu já estava sentindo isso, eu já estava pensando assim, já via algumas coisas na palavra de Deus que Deus estava me dando como confirmação. Mas aquela coisa de
de galerinha nova. Você precisa de uma confirmação mais, né? E todas as vezes que a pastora, ela falava muitas vezes isso na mensagem. E eu sabia que era para mim, porque dava aquele... Era o quê? Tome uma atitude. Eu falei, Bem discreto. E não sei o quê. E olhava para outro lado, e eu falava, será que ela tá olhando para mim? E ela não estava olhando para mim. E não sei o quê. E tome uma atitude. E eu, né? E aquilo foi... Várias e várias vezes eu falei, tá bom, Senhor, vou tomar uma atitude. Vai ser hoje. Oh. Se o Senhor me der uma oportunidade, eu vou tomar uma atitude hoje. E eu tô lá guardando os instrumentos, limpando tudo para ir para casa, né? Normal. E a pastora chega no final e fala assim, eu fiz uma galinhada, eu quero que você vá lá em casa jantar com a gente. Falei, meu Deus do céu. Falei que eu ia tomar uma atitude se eu me desse a oportunidade, né? Falei, então tá, então é hoje mesmo. E aí nós fomos para lá, o pessoal chegou, eles não moravam ali, moravam ali no... É Palmares? Na Líbero Badaró, ali perto da sede. E fomos lá para o apartamento, cada um foi para o seu quarto, trocar de roupa, e eu fiquei sentado no sofá, ali com ela. E aí eu falei para ela, você quer namorar comigo? Tipo... Do nada. Aí ela... E ela assim, né? Eu não esperava. Daquele jeito que vocês sabem, né? Quando ela que enche todo o ambiente, né? E veio pra cima de mim e eu falei assim, calma aí, tu tem que falar com teu pai primeiro. Você vai falar com meu pai? Eu falei assim, é claro. Não é assim, a gente começa e depois... Não, primeiro eu vou falar com teu pai, né? Aí ela ficou... ansiosa o tempo todo. Aí a gente foi, jantou e tal. Depois foi, né, na cozinha, depois veio todo mundo para a sala. Tá todo mundo conversando ali. Aí eu pedi a palavra, falei, quero falar algo aqui com o senhor Augusto e a pastora Zélia e tal. Gostaria de pedir a mão da filha de vocês em namoro. E aí a Lara tava lá e pensa, né? Foi a chacota, né? Aquela risadeira alta. Não acredito, tal. Né? Eu vivi para ver isso. Coisas do tipo. E aí o Gustavo falou, não, abençoou, né? A pastora também. E a partir daí nós começamos aí o nosso relacionamento. E nunca... Tivemos nossos altos e baixos também, né? Como tudo. Quase casamos com 1 ano. Eu estava num trabalho bom, estava fazendo aquilo que eu gostava, trabalhar com música. E ela também estava trabalhando, a gente fez as continhas, a gente já sabe que é de Deus, para que a gente vai esperar, né? E aí Deus precisou entrar no meio... Perder meu trabalho. Não era a hora. Não era a hora. E aí, depois de anos ali, namorando e tal, com 3 anos de namoro, nós noivamos. Eu fui trabalhar com meu sogro, né, de representante, e servindo na igreja, né? Como... Sempre. Nisso você já estava no América de vez. Isso, de mala e cuia já estava lá, já tinha sido líder de jovens, porque a proposta era ela ser líder de jovens, mas como ela estava começando na fé, eu falei, não, então eu vou ser o líder de jovens por um tempo, eu preparo, e aí ela assume, e daí depois eu fui para a liderança do louvor, né? Para estruturar o louvor da igreja. Não sei se vocês sabem, mas era tudo corinho, de fogo. Né? Depois começou a ter uma cara mais de louvor e adoração. Assim, né? E aí, depois de 4 anos, nós casamos. E aí vocês entraram com um trabalho integral na igreja. Como é que foi esse chamado para você? Daí, tipo, entendi agora que eu vou ser... Porque ao longo da nossa conversa foi meio fuga. Vou, né? não vou, quero, não quero. Não, e foi meio simultâneo. 21 anos de casado, 21 anos de ministério. Quando que você se apropriou do seu chamado? Foi um pouco antes da gente noivar, eu comecei a trabalhar com meu sogro. Então, ele me arrumou as representações e ele falou, você vai viajar comigo 6 meses, vai para aprender, eu vou investir em você.
Então, você não vai gastar nada, mas aprenda. Eu falei, beleza, eu tenho 6 meses para andar com as próprias pernas. E fomos trabalhando e tal, tirando a carteira de motorista que até então não tinha, me preparando mesmo para... Né? Quando eu estava ali já na rota, sozinho, já tinha meu carro, tinha tirado a carteira, já estava rodando. E ganhando um dinheirinho ali para casar. Então, eu já estava com aquilo em mente, né? É isso. Deus quer que eu constitua família. Sim. E Preciso de uma eu profissão. fiz uma profissão. Deus preparou essa profissão. Não sou o melhor, não sou o cara mais extrovertido, mas aprendi o beabá vender, e negociar. vou fazer aqui o quadradinho que tá dando bom, né? E foi chegando um período que Deus foi me chamando de volta. Foi me chamando de volta. E essa é uma convicção que cada um tem que ter no seu coração. Sim. Não é como eu falei, não é uma voz do céu, não é nada disso. Algo foi me incomodando. Era um entendimento mesmo. E eu continuei trabalhando. Falei, não pode ser porque eu quero casar, Deus. Como é que eu vou parar agora? Eu vou estar no ministério e casar. Esse negócio não... E aquela luta interior, até que chegou um momento que eu não aguentei mais. E aí eu cheguei e falei para a pastora e falei para a Fran, falei, Deus me quer no ministério. Mas a igreja era pequena. Mas não tem como você estar no ministério. A pastora mesmo não tinha o sustento da igreja, era o Gustavo que bancava. Sim. A igreja tinha o sustento para ela mesma ali, pagar as contas de água, luz, aluguel, essas coisas todas. Né? Combustível, né? Coisa dela, da própria instituição. E aí eu falei assim, eu não sei, eu só sei que é isso. Algo e tá queimando. Eu não quero nada da igreja. Eu só quero obedecer a Deus. Mas como é que você vai chegar pro meu pai e falar isso? Então, o temor de todo mundo era assim, como que o meu sogro iria reagir? Como assim? Vou entregar minha filha para um cara... Não, o problema não é nem esse. Ele ter investido em mim. Sim, Pro trabalho, te 6 dar uma meses. profissão. Sim, e estava tudo caminhando. Sabe? Não era uma coisa que eu estava assim... não, estava tudo dando... Tudo Tava redondinho. funcionando, Estava tudo né? funcionando, caminhando, que vai... Continua assim, guarda Que vai dar dinheiro e vai dar certo. certo, vai casar. E aí eu falei assim, eu preciso encarar. Nossa, aí foi uma tensão total. Nossa. Todo mundo entrou em oração para eu ter essa conversa com ele. E aí sentamos em família e aí eu fui falar, olha, você está colocando isso assim, assim no meu coração. Agradeço demais. Nunca ninguém fez isso por mim. Mas eu não tenho como lutar contra Deus. E aí ficou todo mundo esperando o que ele ia responder. E aí ele falou assim, é isso mesmo. Você foi chamado para isso mesmo. Deus te criou para isso mesmo. Sério? Eu enxergo isso na sua vida. Eu vejo cada coisa que você desempenha ali na casa de Deus, a forma como você se entrega. Eu vejo isso é para você. Vai com tudo, faz e tal. As outras coisas a gente resolve. Foi como uma confirmação do que Deus já estava falando para você. Ninguém esperava. Todo mundo com o queixo no chão. Todo mundo já estava esperando juntar os cacos. Não, todo mundo esperou ele me descascar, Sim. arrebentar comigo. Né? E foi... Deus já tinha mostrado, ministrado no coração dele todas essas coisas. Gente, que lindo. Então, aí eu entreguei as pastas, ele reassumiu e agora vamos viver por fé de novo. E agora eu tenho uma família para sustentar, porque eu tenho um carro. Sim. Com o quê? É. Mas foi muito interessante que todo esse período, até que a própria igreja ela entendeu que precisava dar uma ajuda de custo, né? E foi um período longo. Uhum. Nunca faltou combustível no meu carro, nunca deixei de pagar os documentos, as coisas. Glória a Deus. Nunca faltou roupa para mim, alimento, nada. Até minhas saídas como namorado, noivo da Fran, nada faltou, nada. Deus Que foi suprindo lindo. tudo, assim, sabe? E vários testemunhos desse período aí que a gente via
do nada surgia alguma coisa, alguém chegava com uma oferta sem saber de nada. Alguém chegava com um envelope, Entregava. outra surgia, Carro andando sem gasolina. carro andando sem ponteiro que voltava. E um casamento lindo, né? Então foi um retorno ao ministério, mas Sim. eu ainda tinha essa resistência à questão pastoral. Então, para mim, eu sempre fui um auxiliar ali, mas a minha veia, eu entendia que era outra coisa, porque eu me envolvi muito com o ensino da igreja, né? Sim. Com a área do louvor. Então, tipo assim, ser pastor mesmo? Não, eu sou, né? Quebra galho Auxiliar. ali. Surgia um convite para fora e tal, então eu via ainda eu fazendo missões, eu via ainda eu ensinando, então nos 5 Evangelista. ministérios ali eu me via como o evangelista, eu me via como um mestre, né? Às vezes vinha uma palavra profética, uma canção mais profética, então eu falava, então eu tenho também essa questão ali e tal. E a igreja te via dessa forma também, né? Então. Sempre mais mestre do que... Com outras questões, mas o pastoral, né? Eu falo assim, ser pastor mesmo, não. Eu ainda tinha essa relutância dentro de mim. Por conta de tudo que você tinha visto ali ser passado. Até que a gente casou, né? E Deus nos deu tudo, nos deu onde morar, nos deu tudo. Tudo. Né? Uma outra coisa que a gente fez questão de comprar, que Deus falou, então vocês querem comprar, vocês compram. Mas se a gente não fizesse questão, Ele teria nos dado, assim. Ele nos deu de toda forma, né? Sim, deu a condição. Mas como a gente queria algo muito específico, então... Mas do restante, Ele deu tudo, as coisas foram se encaminhando, e até que houve a necessidade desse reconhecimento pastoral. Foi quando falam, não, vocês vão ser consagrados. Mais com uma titularidade do que com uma necessidade da igreja. Com reconhecimento da igreja mesmo. Até o pessoal, né, uns me chamavam de Wesley, outros de Weslão, né? E agora eu vou ter que te chamar de pastor e tal. Eu falei, não, continua a mesma coisa. Eu não sou pastor, não. É aquela coisa, né? Uhum. E aí, sim, fomos consagrados na igreja. E depois, anos depois, né, lá na convenção mesmo, chamados a ser ministros, né? Então, um reconhecimento da instituição como ministros. Então, aí já... Deus foi desconstruindo aquele trauma, aquela visão. Foi curando, Foi, né? durante todo o processo, para que, né, hoje pudesse assumir a igreja. E aí, vocês, talvez se possa trazer um pouquinho aí do seu olhar. Você teve também esse período que a Fran também sempre se dedicou muito. E aí, teve um período também que ela adoeceu, né? Como que foi isso para você? Para mim, foi extremamente desafiador, porque também a pastora não estava bem, né? Sim. Então, teve esse período que eu precisei assumir a igreja por 9 meses. Mas tudo foi uma grande escola, né? Nós precisamos, naquele tempo, fazer certos sacrifícios que foram bem dolorosos para mim, pessoalmente. Precisei fazer escolha entre confiar em Deus para guardar o coração dos meus amigos, para preservar a igreja, dados alguns acontecimentos, né, que, né, não nos convém citar aqui, mas para mim, abrir mão de pessoas que estavam dentro da minha casa, que faziam parte do meu convívio, né, de coisas tão legais que a gente partilhava, por situações que nos acometeram, né, dentre isso tudo. Mas, em especial, da Fran, foi um período bem negro mesmo, assim, dentro da minha casa. Teve dias de eu ver o diabo dentro da minha casa, rindo na minha cara, né? Eu, com
um filho pequeno ali, cuidando dele, cuidando dela, como dava, Sim. né? E aí tem a igreja, tem o ministério. Então, Deus permitiu um isolamento meu, tipo assim, né? Que eu não tivesse o suporte dos meus amigos, porque eles também estavam vivendo situações pesadas, né? E todos nós amamos demais a igreja nesse período, e todos nós sacrificamos muitas coisas para que a igreja pudesse continuar. Sim. Então eu via assim, né, aquela opressão dentro daquilo que Deus tinha nos dado, de algo que nós tínhamos convicção que Deus tinha construído. E dias eu ia dormir com o diabo dentro de casa. Não no sentido de, sabe, de opressão, de nada disso. Personificação ali. Mas aquele sentimento de, parece assim, Deus está distante e eu estou derrotado aqui. E eu naquela ideia, assim, eu vou seguir em frente para ver o que Deus vai fazer. Porque eu não me conformo de que isso seja assim para sempre. Para sempre, exatamente. Né? E seguimos ali em oração, né? A Fran foi muito guerreira, né? Porque tinha dias assim que eu percebia que ela fazia numa força que não é dela. Eu conheço um pouco da estrutura da minha esposa, então eu sei que tem dias que ela se levantava e ia fazer certas coisas assim, não é no automático, mas hoje as pessoas chamam na força do ódio, né? Não é na força do ódio, ela fazia por entender que aquilo era o certo a Porque ser precisava feito. ser feito. Então, assim, sem esposas, né? Sem a minha adjuntora, eu fiquei todo esse período ali, né? Vamos chamar ali de uns 9 meses, um pouco mais, talvez. Ela mesmo se esforçando muito. Eu tive minha questão de fuga também nesse período, coisas que eu me envolvi para procurar esquecer um pouco, né, da realidade ali e tal. O tênis me ajudou bastante, né? Então, O esporte. Deus ter aberto as portas ali da ACEMA, ter me dado amigos lá dentro, me ajudou bastante nesse período, né? Porque o tênis ele é um dos únicos esportes que você não consegue praticar pensando em outra coisa. Tem que se concentrar. A bolinha, ela é viva, ela tá ali a todo momento e é você que tem que responder. Não tem, né? Não tem outra pessoa, é você. Então, isso me trouxe, assim, Deus providenciou um descanso mental em certos momentos, né? E esse extravasar, né, que o tênis, que todo o esporte traz pra gente. Mas que houve esse afastamento de muitas pessoas, assim, que eu amo e que Deus tem restaurado nos últimos dias. E eu sou muito grato por isso. Né? Amém. Mas foi um período negro. Mas chegou um certo momento em que, mesmo com o diabo, assim, dentro de casa, dando risada, né, de toda aquela situação, de me confrontando com as minhas limitações, com as minhas fraquezas, né, com coisas que eu era impotente mesmo. A pessoa que eu mais amo estava ali, eu não posso fazer nada por ela. Simplesmente estar ali e, às vezes, chegar, abraçar, ficar ali deitado, né? A gente procurar amenizar o máximo daquilo para que não impactasse tanto a vida do Joshua. Né? E, graças a Deus, eu creio que nós fizemos um bom trabalho nesse sentido. Sim. Também para a igreja, poupar a igreja de sentir tanto o impacto dessa situação com as pastoras, né? Então, foi um período bem intenso para mim, mas foi... Um grande aprendizado. Sim, agregou muito. Eu acredito que, em muitos aspectos, eu era muito ingênuo. E esse período foi um período que veio uma maturidade, assim, muito grande, né? Você se questionou
das suas convicções, assim, porque você estava nesse processo, né, de aceita, vai, não vai, não vai. Ali você estava consolidado no seu chamado. Você se questionou em algum momento? Do seu chamado particular, sim. Olha, esse questionamento, eu acho que é questionável quem não se questiona, né? A pessoa que fala assim, não, eu sempre fiquei firme, nunca... Porque a parte humana, ela sempre vai olhar e buscar no tempo da dor um escape. Ainda mais nesse confronto diário que você estava tendo ali, né? Do Satanás ali o tempo inteiro. Exato. Então, o diabo nem é tanto problema, sabe? É mais a questão do olhar das pessoas em volta. Elas não sabem a realidade da coisa. Então, você também tem que ter compaixão por saber que elas não sabem e elas também estão sofrendo, né, de alguma maneira, isso tudo. Entender o lado delas, não revidar, não E dar outra face. Exato. Então, você assume, né, o prejuízo e traz aos pés da cruz. E fala, Senhor, né? Mas questionar, sim. Quem nunca? Né? A gente se questiona e não só se questiona, como procura outras opções. Fala assim, será que né? Poxa, o meu sogro está ali, né? Precisando de ajuda na empresa, né? Sim. E tal. Foi muito boa a experiência com ele, né? E será que não dá para a gente... Pegar isso de volta. Então, assim, existem outras portas e portas abertas aos nossos olhos. Que parecem boas. E são, né? São boas. Não tá ilícito. Sim. Mas é o que Deus quer. Mas chegou um dia em que eu estava, assim, acabado mesmo, né? E veio uma graça de Deus. E me tomou, assim, e parecia que eu podia tocar no diabo dentro de casa. Mas eu me levantei do tempo de oração e eu olhei assim, meio que procurando, né? E falei assim, é só isso que você tem? Peitou. É só isso que você tem? Esse aí é o máximo? Né? Não, isso não foi uma coisa de mim, entendeu? Porque assim, a gente sabe pela palavra que ele não tem poder para matar a gente. Sim. Então, eu tava destruído. Mas, tipo assim, o que você vai fazer agora? Minha esposa está enferma, né? A igreja tá vivendo essa tensão, né? O que vai acontecer agora? Tá todo mundo meio ali com pontinhos de interrogação na cabeça. As pessoas saindo, né? Tipo... O que vai vir agora? Estou isolado dos meus amigos, todo mundo está pagando um alto preço para que, né, para sustentar, para manter, e ninguém estava compactuando com o pecado, ninguém estava defendendo nada do tipo. Né? Vocês participaram de toda a história, mas é bom que a gente ressalte isso aqui, né? Todo mundo com muito zelo, com muito temor do Senhor. Muito amor à igreja. Muito amor à igreja, à obra. A noiva, e se sacrificando. Então, eu sabia que nesse sentido, por mais que meus amigos não estavam comigo ali, tocando, a gente orando junto, né? Mas todo mundo estava batalhando. Sim. Aqueles que falaram assim, não, nós vamos defender isso aqui. Sabemos que foi Deus que instituiu isso. Nós vamos ficar até o final. Então, eu me levantei, é só isso. E a partir daquele dia, eu peguei firme mesmo, não fiquei mais naquela incógnita de me sentir injustiçado ou perguntar a Deus por quê ou para quê ou alguma coisa do tipo. Falei, eu vou fazer o que me tá a mão para fazer e tal. E foi interessante, porque sem saber da minha decisão, a Fran também começou a ter outra atitude. E começou a melhorar. Começou a melhorar. As coisas começaram a melhorar, os líderes, os irmãos começaram a se enganjar,
né? Tanto é que nós mudamos algumas coisas, assim, em pouco tempo na igreja, né? A nossa igreja é uma igreja episcopal e hoje a gente tem um conselho. Tudo começou ali, num período de crise, né? Esse conselho começou a se reunir, começou a orar junto, começou a conversar sobre as decisões, né? Então, todo mundo foi abraçando, né? Todo mundo realmente foi revelando um amor que tinha. Né? Então, as coisas foram acontecendo, foram se superando. A pastora foi melhorando também. Ela já não queria retornar, mas aí já ganhou um novo fôlego. Né? E graças a Deus. Como que foi a conversa para ter essa transição, assim, dentro do que você pode falar? Como que foi esse processo da transição? Hoje, desde o dia 1º, você é pastor titular. Como é que foi essa conversa, assim, essa transição para vocês? Porque ela era uma amiga, daí virou sogra, daí virou pastora. Então, De repente, você é o pastor dela. É o legado dela. bom, eu creio que Deus começou a me curar desde a minha primeira viagem ao Japão. Porque estes meus amigos... na verdade, a Suelen, né? Ela casou com um cara que eu não conhecia, com um cara lá no Japão. E eu já fiquei apreensivo, porque eu acompanho a história delas, né? Daquela banda que... Né? Sim, ela era sua amiga. Sim. Você foi primeiro para o Japão ou para a Coreia? Para o Japão. Pro Japão. E aí, eles, recém-casados, vieram pro Brasil para passar um tempo na igreja brasileira aqui, lá da IAUC, que é a igreja deles. E ficaram aí, estudaram, serviram na igreja aqui. Né? E depois a igreja enviou eles de volta para o Japão. Nesse enviar de volta, eles passaram em Maringá. E aí nós pudemos conhecer o Mário. E assim, teve uma identificação já de imediato. Parecia que a gente se conhecia há muito tempo já e tal, né? Porque eu ficava meio assim, poxa, a Su, das 4, era mais cabeça oca. Porque era a mais novinha também, né? E eu falava assim, meu Deus, a Su casou, meu Deus. Quem que é esse doido né? aí? E tal. A gente não acompanhou nada. Né? Tudo muito distante. E aí, quando vieram e tal, e eu vi que era um cara, assim, de Deus mesmo. Falei, mano, que legal. E, na época, nós tínhamos o discipulado na igreja. E eles, muito interessados, assim, o que vocês estão fazendo e tal. Falaram, a gente está tendo um discipulado, assim, assim, assado. A gente está indo para o Japão, então, e a gente quer abrir um grupo familiar lá na casa dos meus pais, no caso dele, né? E se Deus nos der a graça de ter uma igreja, a gente quer que você vá para lá e leve esse discipulado para lá. Eu falei, amém, né? Tipo assim, uma Qual a chance disso céluazinha. acontecer? Qual a chance, né? E foi interessante que depois de 2 anos eles estavam com a igreja. Olha só. Né? E eu sempre tive uma conexão com o Japão, o japonês, coisas japonesas, cultura, culinária, enfim, N coisas, né? Sempre tive muitos amigos descendentes. E eu lembro também eu não lembro qual pastor, mas eu lembro de profeta que veio na nossa igreja também e profetizou sobre sua vida, né? Sim, a eu já respeito do Japão, né? E eu já tinha profecias já sobre mim, assim, que Deus iria me levar aos 4 cantos da terra. Mas eu nem, né? Era muito novo para Ter dimensão do que significa isso. E, de repente, eles entram em contato. Falam, lembra daquela conversa que a gente teve? A gente estava orando e a gente lembrou de você. E tal, e não sei o quê. A gente começou a se falar. Na época, Facebook, né? Messenger e tal. A gente começou a se falar, olha, veja a possibilidade de você vir para cá. A gente está montando a igreja, a gente não sabe muito como fazer e tal. E eu falei, gente, eles não têm noção mesmo do que é a vida pastoral. Porque e eu também não tinha, porque na minha ideia era a vida do meu pastor. Sim. Apesar da vida da minha sogra como pastora ser totalmente diferente do meu pai.
Mas tinha a questão do meu sogro manter ela no ministério. É outra Então realidade. eu falava assim, não, a minha sogra não conta. Porque ela tem uma vida boa porque ela tem um marido que banca ela, Os né? dois não estão em tempo integral ali. Então ele, né, ele é o mantenedor dela na obra ali e tal. Então eu não levava em consideração. Mas eu comecei a ver esse casal novo no campo, começando do zero e sendo pastores titulares. Porque eles instalaram a igreja lá, eles começaram do nada. Tinha recém-casado. E tipo assim, novinho casado. E aí, vê a possibilidade de você vir para cá. Isso 1 ano e meio, deles lá, né? Já começaram a fomentar isso. E aí eu comecei a falar para a pastora, me chamaram assim, assado. O que é isso? Não sei o quê e tal. Falei, põe em oração. Em oração e tal. E era um período que a nossa igreja, como a gente estava investindo bastante em liderança, estava borbulhando, né? E tal, e líder para cá, e tudo estruturado. Todo mundo fazendo aquela motivação, aquele avivamento mesmo na nossa igreja local. E aí Deus confirmou no coração da pastora que era para nossa igreja me enviar para lá, porque eles lá mesmo não tinham condições de ir. E aí eles orando lá por isso, eles queriam mesmo, eles precisavam estruturar líderes, né? Porque eles estavam ganhando muita gente para Jesus, mas tinha que O organizar. que vai fazer com isso? Então, só eles trabalhando para servir e a igreja crescendo. E aí deu certo, e aí Deus confirmou mesmo e eu fui parar lá no Japão. Isso também foi uma loucura. Então, isso eu creio que começou a mudar a minha mentalidade de como Deus cuida, de como Deus provê. Mas tinha uma questão, o Mário trabalhava secularmente. Só a Su tinha uma ajuda de custo, né? Mas mesmo assim ela fazia o que eles chamam de baito, né? Que é bico. Alguns bicos ainda e tal, para cuidar da igreja. Mas foi uma experiência muito legal. Fui lá, dei o discipulado em tempo recorde, porque o que aqui a gente demorava 6 meses, lá foi em 1 mês dar esse discipulado. Nós tivemos muitas experiências, não cabe entrar aqui, senão, né, tem que fazer a parte 3. E na segunda vez que a gente foi, aí já fomos numa equipe, né? Foi, no caso, para a Coreia. Foi a pastora, eu e a Fran, o Dioguinho e a Ju. E aí nós fomos para a Coreia, conhecer a igreja de lá e um evento que teve lá. Somando tudo 10 dias na Coreia. Bom, já que vai para a Coreia, vai estar ali do lado. Né? Então, culminou certinho, deu ir para o Japão. Aí já levou a Fran junto. Não, a Fran voltou com a pastora. Foi depois, uma terceira vez, então, que você foi. Entendi. E aí fomos lá. E aí nós começamos lá o trabalho dos pequenos grupos, que tem até hoje. E não para de crescer os pequenos grupos lá. Contrariando a ideia do Japão, porque assim, lá não tem espaço. Sim. Então tem casas inteiras que é o espaço desse estúdio aqui. Famílias inteiras vivem com esse espaço, subdividido certinho, mas é tudo pequenininho. Como é que vai fazer pequeno grupo lá? Como é que esse pequeno grupo vai crescer? E aí eu posso mostrar as fotos para vocês. As fotos é muita gente dentro de pouco espaço, porque eles amam os pequenos grupos. Que lindo. E quando eu retorno, eu me deparo com essa realidade. A Fran entrando em depressão. Porque ela estava exaurida, né, da igreja, com o trabalho na igreja local, porque nós tínhamos muita atividade mesmo. Assumíamos muita coisa. Também a disparidade entre a igreja da Coreia o choque que ela levou. O choque cultural que teve, né? E porque, né, tá numa igreja e aí você volta e não é a estrutura, são as pessoas. A seriedade da igreja coreana, a seriedade com que a igreja coreana trata o evangelho e o reino de Deus. O compromisso deles. Compromisso, e chega no Brasil, né? É outra.
Então, junta tudo e quando eu chego, eu encontro minha esposa num quarto escuro, né? E aí entra todo aquilo que a gente já falou aqui. Mas, nessa terceira vez que nós fomos, e aí sim, eu já tinha deixado o recado para eles lá. Eu falei, olha, eu não volto sem a Fran. Sim. Eu sei que é caro, eu sei que tal, mas não dá para voltar sem ela. E Deus abriu as portas e nós voltamos para lá. Então, lá eu já tive, né, poxa, essa ideia de ver mesmo Deus cuidando, porque dessa vez os dois já estão pastores de tempo integral, Olha, Deus que mantendo legal. os dois. Uma né? vida saudável. Uma vida, né? Uma vida boa, assim, né? A igreja cuidando muito bem deles. E eles têm, né? Porque eles também têm um zelo muito bom pela igreja, muito grande pela igreja local. E quando nós voltamos, nós tivemos, a pastora falou, olha, vou completar 30 anos, a igreja vai completar 30 anos de ministério, eu vou completar 30 anos de ministério e Que Deus abençoe vocês. é com vocês. A partir do próximo Toma, aniversário filho, é e teu. tal. Mas a gente já vinha, todo mundo já vinha tendo essa ideia, Sim. porque assim, ninguém dura para sempre. Ah, sim, uma hora ia chegar, né? E, então sempre passava pela mente como é que vai ser. Mas a gente sempre fala assim, não, mas pode ser que seja o Everton, né? Deus levantou o Everton levantou um pastor ali recentemente novo. e tal. Então sempre tinham possibilidades e tal. Mas como Deus vai fazendo tudo de maneira a ir nos conformando à sua vontade, sem aquela coisa forçada, né? E preparando para chegar Vai até aqui, né? É. Por isso que a gente tem que aproveitar as oportunidades, Sim. porque elas são chave para que depois nós estejamos prontos para aquilo que Deus tem. Aí, nós estamos aí nessa nova empreitada, com muita paciência dos irmãos. Pra gente, assim, fechar, tá muito recente, mas qual é a sua expectativa daqui pra frente? Nesse nova jornada, nisso que Deus confiou pra você agora? Eu sei que a igreja tá assistindo, tá todo mundo atento, mas, assim, até particular mesmo, assim, qual que é a sua expectativa? Dentro do que a gente já tem conversado com a igreja, né, na visão que foi exposta, e os pequenos passos que a gente já está dando, a minha expectativa ela é a mais alta, mas não no sentido de estar empolgado. Então, assim, tá longe de ser só uma emoção, sabe? É uma certeza mesmo, é uma convicção. E a gente já pagou tanto preço que, ainda que poucos entendam o que Deus está fazendo, né, e as pessoas não queiram construir junto conosco, e elas têm liberdade, né, para, como outros já fizeram, ir para outros lugares, assim como aqueles que já saíram têm liberdade também para retornar, para, né, nessa nova perspectiva, é uma convicção de uma proposta de uma igreja diferente. Não melhor nem pior do que as outras, diferente. Sim. Eu nunca tive uma convicção tão bíblica e tão certa no meu coração de que esse é o caminho. Aquilo que nós temos já construído no campo das ideias, mudando um pouco a agenda da igreja para favorecer isso mesmo que nós temos proposto. Esta é uma visão que não foi assim construída a partir do momento, você vai assumir, então desenvolva uma visão. Não é isso. Eu vejo que essa visão foi construída desde sempre. Sim. Desde quando eu nasci, e isso vem numa construção do que Deus vem fazendo na minha vida, até chegar a esse tipo de conclusão, porque não está concluído ainda, mas, né, é só uma maneira de se expressar. Sim. Então, eu tenho uma alta expectativa
pelo menos, talvez não para coisas imediatas, sabe? Apesar de não limitar a Deus, que Ele pode fazer grandes coisas em curtíssimo espaço de tempo, nós já vivemos isso, Sim. né? Já compartilhamos aqui também. Deus é Deus para fazer quando Ele quiser, mas eu não tenho uma expectativa assim, sabe, de uma coisa cogumelo, sabe, que da noite para o dia aparece e se mostra formoso, mas também é muito frágil e pode se romper a qualquer momento. Eu vejo isso, o que Deus está fazendo, começou e fez ao longo de todos esses 30 anos no ministério da pastora Zélia, no qual nós tivemos apoiando ali, servindo junto. Foi tudo uma preparação, uma base para que... Um arar da terra. Para que algo novo pudesse surgir. Sim. Algo novo, não no sentido assim, não se viu. Algo novo porque talvez nós perdemos. Sim. Consolidar também. Nós estamos retornando a uma ideia. Uhum. A uma ideia que nós nunca poderíamos ter perdido. Entre tantas maneiras de se fazer igreja, entre tantas coisas que nós investimos e vamos continuar investindo nas coisas estruturais, formas de atender, o que oferecer para as pessoas, mas retornar a essa estrutura principal. Algumas pessoas têm confundido quando nós temos falado sobre amamos família, que agora o foco da igreja é a família e tal, que elas estão receosas com a ideia de que a gente está idolatrando a família. E não é essa a ideia. Não. O nosso Senhor, o nosso Salvador é o mesmo, continua sendo o mesmo, será para sempre. Sim. O culto é a Ele. Mas a nossa ênfase é cuidar da família. É voltar o nosso olhar para a família, né? E o livro que eu tô lendo, né, que eu até compartilhei com você, o autor ele fala isso, que a família é a expressão de Cristo com a noiva. Sim. Né? Então, é como se fosse uma personificação para a gente entender o nosso relacionamento de noiva com Cristo. E se eu tô uma família doente, eu sou uma noiva doente. Exatamente. E é o que nós vemos hoje na sociedade. E, infelizmente, as igrejas, elas têm tido outras prioridades, né? Porque ela tem demandas, ela não quer perder pessoas, É sempre aumentar o volume. Aumentar o volume, mas eventos. E o suporte, de fato, para a família, para o casal. Né? Então, a nossa ênfase é a família, que a gente quer chegar na família, porque se o casal aprender cada um a estrutura que é e traz para o casamento, os filhos são impactados com isso e eles têm uma probabilidade de crescerem saudáveis e se juntarem ao que esse casal está se propondo a fazer muito grande. Eles têm essa chance. E isso vai fazer diferença na sociedade. Vai fazer a diferença. Se faz na sociedade, vai ser na igreja. Na igreja, na sociedade, todo mundo. Onde ela estiver, né? Então, na escola. Quem vai dar a estrutura para a família? É Deus. Sim. Porque o texto-chave que a gente usa é o quê? O homem é o cabeça da mulher, mas Cristo é o cabeça do homem. Uhum. E Deus é o cabeça de Cristo. Então, nisso não tem idolatria à família. Sim. Porque o cabeça sobre todos ainda é Deus. O cabeça sobre o homem deve ser Cristo, para que a igreja, para que a família tenha sustentação. Sem a liderança de Deus, de Cristo, sobre o homem e a mulher, não tem família. Não tem uma família que persevere, funcional, que venha ter a estrutura certa para depois funcionar. Sim. Então, a nossa expectativa, não só a minha, mas da minha esposa, né? O que nós temos sonhado juntos e como Deus veio trabalhando primeiro na nossa vida e ainda está trabalhando. Porque nós, como pastores, não temos a perfeição dentro de casa. E é isso que a gente quer passar para as pessoas,
uma igreja de famílias que estão no processo. Até que Jesus venha. Intencionalmente. Não assim, né? E uma igreja que se volte o seu olhar para a família e não para o crescimento simplesmente numérico. Ou para outros tipos de investimentos. Sim. Tudo isso deve acontecer, mas secundariamente. Outros tipos de investimento, outros olhares, outras coisas, nós vamos continuar fazendo. Mas nós não queremos, novamente, entrar num estresse, num cansaço de um ativismo que Aconteceu, né? separa a família. Sim. E a igreja não venha nunca, a igreja local, nunca venha competir com o tempo da família. Sim. Você sabe algo que eu amei, assim, e que eu sempre desejei e que eu tô vendo que vai acontecer, né, com essa nova proposta, é a união das pessoas ali, do compartilhar que vai acontecer depois dos cultos de sexta. Uhum. Eu lembro um dia que a gente fez um almoço na minha casa, que não tem muito tempo, foi antes de algum evento que foi feito, eu acho que dos homens, não sei. Que daí foram várias pessoas que almoçou lá em casa, que são pessoas que no dia a dia não frequentam minha casa. Uhum. E aí me deu sabe quando dá um flashback? Quando dá assim, Aquece o coração. Não, eu me lembrei de quando eu era criança, que eu fui uma vez numa igreja, que era a igreja do meu avô. E nessa igreja do meu avô, as pessoas iam no domingo de manhã para a igreja e levavam suas panelas. Muito legal isso. E aí depois todo mundo almoçava junto. Sabe onde eu vi isso e para mim me marcou? Na minha primeira viagem ao Japão, eu fui à viagem, poxa, Senhor, é isso mesmo, né? Isso é para eu estar no Japão mesmo. E duas coisas confirmaram que era para eu estar lá. Sim, é a velha incredulidade humana, né? Primeiro, no primeiro culto que eu cheguei e eu preguei, uma japonesa se converteu. Japonesa mesmo, não descendente. Sim. Não, né? Japonesa, não falava uma palavra em português. Meu Deus. E ela entregou a vida para Jesus e ela era a única japonesa mesmo lá no culto. Segunda coisa que aconteceu, um pastor japonês viu no Facebook que um fly que eles colocaram lá, que ia ter esse evento, esse discipulado, e eu ia chegar ali, né? E ele entrou em contato com os pastores brasileiros e falou, olha, a gente estava orando aqui e nós queremos que esse pastor venha pregar aqui na nossa igreja. Tem como ele vir? Olha que legal. E por que é tão legal? Porque a igreja japonesa não aceita brasileiros pregando. E você não tem descendência nenhuma. Eu não tenho descendência Porque você nenhuma. tem descendência, finge que tá tudo bem. E eu não sou ninguém. Aham. Eu não sou... ninguém me conhece, ninguém sabe. Não é um famoso, Não é um né? famoso. Porque famosos pastores, líderes brasileiros vão para lá tentar pregar em igreja japonesa Eles e não entram. ninguém prega em igreja japonesa. Olha só. E aí, os pastores lá, o Mário e a Suelen, eles estavam assim, falando, só Deus para fazer isso. O que está acontecendo? Né? Eles ficaram chocados. E eu, com a notícia, eu fiquei chocado também. E onde que eu vi isso aí? Nessa igreja. Porque quando o espaço bem pequenininho, a igreja, bem, né? Lá tudo o espaço é pequeno. Por isso que é tão... fantástico a igreja do Mário e da Suelen, porque é um ex-supermercado. Eles têm um espaço, assim... Eles são privilegiados. Tem o segundo andar, que é deles, que é a escolinha das crianças. Tem cozinha, é maravilhoso, assim, do que Deus fez lá e está fazendo, né? Hoje, na época, era um quarto disso. E aí, quando eu terminei a ministração da palavra ali e tal, uma igreja bem tradicional, as pessoas ali com lágrimas nos olhos e tal, eles são bem recatados, então para você ver um japonês chorando é muito difícil, só o espírito para fazer mesmo.
E aí eles se reuniram. Eu sempre com o intérprete, né, gente? Claro. E eles... Terminou o culto, começou aquele movimento louco. Assim, E o que está acontecendo? O que tá acontecendo? Eles desmontaram a igreja e fizeram várias mesas ali, tudo unidas numa mesona só. E começaram a trazer Cada um com as suas a panelas. comida. Começaram a trazer e todo mundo sentou. E era aquela risada, e era aquela gostoso. conversa e tal. Eu não estava entendendo nada das conversas, a não ser quando alguém falava algo a meu respeito. E aí a tradutora, né, Interpretava ali. né, a querida Ramayane, que era a tradutora da época. Ela que levou a amiga universitária no primeiro culto e a amiga se converteu. Olha só. E aí, quando aconteceu isso na minha casa, eu desejei, sabe? Eu falei assim, nossa, eu acho que a gente tinha que fazer mais isso. Porque geralmente a gente tá ali com a nossa galera, né? Aham. A gente tá sempre junto, tá ali a nossa galera, né? Mas foi tão especial e eu desejei, eu falei, nossa, isso tinha que acontecer mais. E eu fiquei tão feliz quando você falou que isso ia acontecer. Falei, cara, que massa. Vamos caminhando para isso, né? Vamos dar... Não podemos mudar tudo da noite para o dia, radical, mas vamos nos acostumar com a nova agenda, né? Um novo tempo. E as outras coisas vão agregando, vão chegando, com sempre esse cuidado de não atrapalhar a família, não tirar tempo dela, não tirar... E fazer algo que glorifique a Deus... Às vezes, o quê? Num curto espaço de tempo. Sim. Mas que glorifique a Deus, que traga de novo essa comunhão verdadeira entre os irmãos. Né? Como Atos ali nos ensina, né? Eles perseveravam na oração, na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, a gente tem que relembrar os primórdios da igreja. Aquilo lá foi o começo. Sim. Mas a gente precisa manter certos pilares para que a gente alcance as alturas que Deus deseja que a gente alcance. E é isso. Muito bom. Que legal, né? Nem contei as histórias do Japão. Nós fizemos uma parte 3 para ver os milagres que Deus fez, os testemunhos, E o falar Japão. também sobre o filho, que O a gente não Joshua perdoou a gente, não deu tempo. O Joshua, né? A Fran contou já a história dele, né? Sim. Mas são as pessoas que eu mais amo, que eu mais admiro, né? Em primeiro lugar, minha esposa. Sim. Né? Uma pessoa incrível mesmo. Eu não posso falar de outras pessoas porque é ela que eu convivo, é ela que me suporta. É com ela que eu enfrentei e enfrento as demandas. E o Joshua veio coroar essa relação. Né? Ele é a segunda pessoa que eu acho mais incrível, um potencial absurdo, assim. Não é porque é meu filho, mas é extremamente dedicado nos estudos, carinhoso, né? E eu tenho uma imensa expectativa assim, no que Deus vai fazer na vida dele. Amém. Né? Então, assim... Me alegro muito, amo demais meu filho, minha esposa. E é isso, né? O que a gente demorou para cair a ficha. Nós éramos pessoas de muita performance, muito preocupados em fazer as coisas, né? Tanto eu quanto a Fran. Mas quando você vai olhar para aquilo que a palavra de Deus chama de essencial para um ministro da casa de Deus, é o quê? Marido de uma só mulher, que governa bem a sua casa. Ou seja, não é a performance, é o referencial que é essa pessoa. Então, às vezes, eu e ela ainda nos pegamos focando muito na performance. Tal, porque tem que fazer. Calma aí, para tudo. Amor, não é aquilo que nós fazemos, é quem nós somos. Sim. É aquilo que nós construímos aqui dentro. Então, desliga um pouquinho aí as coisas. Desconecta o celular um pouco. Vamos tomar um café. Vamos fazer algo entre nós. Sabe, esses dias paramos tudo e
ficamos nós 3 ali maratonando filmes na sala, né? Um pega no sono, o outro não, mas a gente tá lá junto. Tamo e, juntos, né? né? A presença. Pede uma pizza, vamos fazer alguma atividade, porque precisamos cultivar a nossa família. É. A performance, sabe, se um dia faltar alguém ou alguma coisa, a obra ela vai continuar. Sim. Vai ter alguém para fazer, mas quem se é, isso aí nunca se perde de vista. Vocês vão olhar para trás e vão lembrar de referenciais. E não, nossa, você viu, lembra como aquele pastor pregou assim? Como aquele ministro de louvor ministrou assim? Como? A gente não vai lembrar muito dessas coisas, mas a gente vai lembrar de quem era a pessoa. O impacto que ela causou. Que ela causou, É. sabe? Então, a família, mesmo um olhar para a igreja, ela precisa retornar, sabe? Tem muitos pastores hoje enfermos, famílias de pastores que estão destruídas, que estão Sim. só de aparência, porque focaram na performance, focaram no que se tem que fazer, no que se tem que corresponder na expectativa dos outros, na demanda, mas quando se foca no que Deus espera de nós, tem saúde, sabe? E A vida. igreja não vai entender. Nós construímos uma estrutura assim que depende. E às vezes o que? Deus precisa permitir um burnout, precisa Sim. permitir situações Difíceis. escabrosas que quase leva a igreja a fechar, Sim. para que nos abra os olhos e fala assim, mas o que é mesmo a igreja que Deus espera? É o encontro de muitas famílias. E quem são essas famílias? Começa com a família do pastor. Que exige perfeição? Não, esteja no caminho de estar na estrutura que Deus espera, ser uma referência de quem Ele é, para que as outras famílias também possam olhar e falar assim, poxa, eu estou no caminho certo, eu quero continuar. Famílias saudáveis, né? Graças a Deus. É isso. Muito obrigada. Eu que Por agradeço. essa história, essa participação aí foi muito É. edificante para as Muito nossas rica, vidas. né? Muito. Quem sabe a gente faz uma parte 3. Só com milagres, Experiência. Foi muito bom. Muito bom Obrigado. mesmo. É isso, pessoal. Compartilhe esse testemunho lindo, essa história incrível aí de vida do nosso pastor. E que Deus te abençoe. Isso aí. Fica ligado nesse episódio. Se você não assistiu a parte 1, nós temos aí a parte 1, já está mesmo. disponível. Né? Curte, compartilha, faça com que isso chegue a mais pessoas. Beijo.